Quarta-feira, 15 de outubro, está no ar o Câmara em Destaque. Até às 6 da tarde, você me acompanha aqui pela tela da TV Câmara, no canal 6.3, na rádio 105.5 e também pelas redes sociais da Câmara Municipal de Manaus. E na edição de hoje você vai ver os destaques da última sessão plenária da semana. A Tribuna Popular em alusão ao Outubro Rosa, com destaque para o projeto Mulheres Gloriosas. E uma reportagem especial em homenagem ao Dia dos Professores. Tudo isso agora no seu Câmara em Destaque. Boa tarde. Hoje foi dia de pequeno expediente aqui na Câmara Municipal de Manaus e o destaque foi a homenagem para o Dia dos Professores. Manhã de muito debate aqui na Câmara Municipal de Manaus, em dia de mais uma sessão plenária. Durante o pequeno expediente, os vereadores professor Samuel, Simon Bessa e Sérgio Baré usaram seu tempo na tribuna para falar sobre o Dia dos Professores, comemorado neste dia 15 de outubro. Eles parabenizaram a classe também, ressaltando aí os desafios que eles têm dentro da capital de Manaus. O professor, ele tem, onde quer que esteja, principalmente no Brasil, a gente sabe que ele tem uma missão muito grande de herói, de guerreiro, mas que não tem um reconhecimento da valorização que deveria, né? A gente sabe que não é no Amazonas, não é Manaus, o Brasil e alguns outros lugares existe esta forma injusta, que a gente sabe que deveria ser diferente. Mas nós sabemos também que Manaus é uma cidade, é uma capital diferente, né? Quem conhece Manaus são poucas pessoas, as suas particularidades, zona rural, Ribeirinho, isso aí, conhecer Manaus não é chegar aqui no centro e olhar para as avenidas. Eu quero parabenizar, né? Quero parabenizar aqui aos colegas professores da rede municipal, rede estadual, rede privada. E eu me sinto até um pouco emocionado por estar hoje aqui e poder ter esse momento de parabenizar essa classe tão importante para a sociedade, que é a classe do professor. A classe daqueles que, na maioria das vezes, nem sabe o tamanho da relevância que tem para as pessoas, porque isso você está ali disponível, disposto a dar aula, e depois de muito tempo, quando você encontra com o aluno, é que você sabe, quando tem esse contato, o quanto você foi relevante para ele. Quando o aluno fala para o professor que decidiu ter uma carreira, ou então seguir por um caminho por causa de conselhos dos professores. Então, eu quero aqui deixar o meu registro de parabenização. Ainda durante a sessão desta quarta-feira, o vereador Aldenor Lima aproveitou o seu momento na tribuna para falar sobre um projeto de lei, uma proposta que ele está criando, que ainda vai ser deliberada dentro do plenário, que trata sobre uma alteração na lei número 3.278, que fala aí sobre o Programa Municipal de Melhorias Habitacionais Casa Manauara. A ideia do vereador é a criação de um artigo para que vede a concessão de benefício a pessoas condenadas pelas práticas de crimes e maus tratos contra animais. A proposta do vereador é que pessoas condenadas com relação a esses crimes não tenham acesso a esse benefício que é da Prefeitura de Manaus. Porque uma pessoa que, senhor presidente, que maltrata um animal, ela não merece ser beneficiada por nenhum projeto, seja ele municipal ou estadual. A pessoa que maltrata animal, ela maltrata uma criança, ela maltrata um idoso, maltrata a mulher, e a gente tem que punir essa pessoa no rigor da lei. Ainda durante a sessão, o vereador Marcelo Serafim falou mais um pouco a respeito
da audiência pública realizada aqui na Câmara Municipal de Manaus, que falou sobre a implementação do novo teste HPV congênito. O vereador trouxe não apenas um balanço dessa audiência pública, como também reforçou algumas informações a respeito desse teste que vem aí, é uma diretriz do Ministério da Saúde que visa também reforçar a prevenção do câncer do colo do útero, lembrando que estamos no mês da campanha Outubro Rosa. O HPV oncogênico é um exame novo que o Ministério da Saúde está implementando, primeiro em cidades menores, para que depois chegue no Brasil inteiro, em que nós vamos ter a prevenção do câncer de colo de útero efetivamente encurralada. Hoje, o principal agente etiológico dessas doenças, né, desse câncer de colo de útero, é exatamente a presença do HPV. Manaus tem uma alta incidência, uma grande prevalência do HPV, e na hora em que a cidade de Manaus conseguir implementar o que o Ministério da Saúde já está utilizando como protocolo, como novo protocolo, certamente a gente vai poder identificar, numa fase muito inicial, a presença do HPV e dar o segmento necessário para que essas mulheres não tenham a evolução para um câncer de colo de útero e não acabem morrendo nas filas da Fundação SECOM. O que a gente vê hoje é um grande número de mulheres ainda morrerem com câncer de colo de útero, exatamente porque a prevenção que deveria ter sido feita lá atrás não foi feita da maneira e da forma correta. Os trabalhos dentro do plenário Adriano Jorge retornam na segunda-feira com mais uma sessão plenária, com a realização da ordem do dia e também do pequeno expediente. E a Câmara Municipal de Manaus realizou na manhã de hoje uma tribuna popular em alusão ao Outubro Rosa, com destaque para o projeto Mulheres Gloriosas, que tem como objetivo valorizar e dar visibilidade a mulheres que enfrentaram e superaram o tratamento oncológico. Fortalecendo a campanha Outubro Rosa, a sessão plenária desta quarta-feira iniciou com uma tribuna popular em reconhecimento à Rede de Apoio de Mulheres com Câncer Gloriosas, que iniciou no ciclo pessoal de Tatiana Moreira e hoje alcança centenas de mulheres em Manaus. O nome da minha mãe é Glória e de glória a Deus pela cura de um câncer de mama, nós iniciamos a Rede de Apoio Gloriosa, que hoje atende mais de 100 mulheres dentro da nossa rede, mulheres que passaram pelo tratamento oncológico e que gostariam de reiniciar a vida e tiveram como inspiração a nossa história, porque minha mãe teve o câncer de mama e em dado momento ela me fez essa pergunta, como vamos recomeçar? Stephanie Cabral foi uma das homenageadas e se emociona ao contar como foi seu primeiro contato com o grupo. Eu sou funcionária pública, da rede municipal, assim como a Tati. E a Tati ela criou o projeto e iniciou com as mulheres da rede. Então foi realizado um evento, na época que eu estava iniciando o tratamento. Na verdade foi na época da minha perda capilar. E aí a Tati fez esse evento junto da secretária de Educação, e aí onde reuniu todas as servidoras que estavam passando por esse processo. E através disso, eu conheci não só o projeto, como todas as meninas. E aí nós nos fortalecemos. Foi quando nesse evento eu ganhei o lenço da Gloriosa. E aquilo mudou a minha vida. Porque estava com 15 dias de que meu cabelo estava começando a cair. E aquilo foi um acalanto, foi um acalanto para o meu coração mesmo. Eu recebi aquele lenço como a ressignificação, como a cura, como um presente de Deus, como se fosse Deus dizendo não desista. Foram certificadas 10 mulheres que enfrentaram e enfrentam o tratamento oncológico, reconhecendo suas lutas e missão de ajudar outras mulheres no recomeço. Stephanie se sente realizada em poder ser uma fonte de apoio, mesmo ainda não tendo alcançado a cura. É gratificante demais, Eu ainda estou em tratamento, Eu sou paciente oncológica, ainda estou em tratamento, ainda não tive o laudo da cura, mas eu vou ter. E eu me fortaleço junto com elas.
né? A gente não está aqui só para ajudar, a gente se ajuda, a gente vai se fortalecendo com isso. Então, quando a gente está meio baixo astral e diz, hoje eu não quero, não estou afim, não. Eu vou por mim e vou por elas, porque eu vou me fortalecendo junto. Durante a honraria, o vereador Kennedy Marques ressaltou a importância de iniciativas como essa para o encorajamento da realização de exames periódicos. Essas mulheres devem ser incentivadas, devem ser encorajadas para encarar esse tipo de enfermidade, esses medos, né, de frente. E, por isso, a importância de uma instituição como essa, como as Gloriosas, justamente para abraçar essas mulheres, se sentirem protegidas, se sentirem encorajadas e, assim, poder se submeter a tratamentos, a exames com antecedência, né, para que justamente possa evitar o pior. Parabéns ao trabalho de vocês. Vanderluce foi uma das mulheres que, por meio dos exames, conseguiu acesso ao tratamento precoce e alcançou a cura. Como já foi falado por várias mulheres, o diagnóstico precoce, ele leva uma cura. O que foi que aconteceu comigo? Eu tive um diagnóstico precoce, né? Essa foto aqui, ó, maravilhosa, como eu estou hoje, né? Passou todo por um processo de uma doença. E com o diagnóstico precoce, com uma rede de apoio, que foram os médicos, né? Fé em Deus, rede de apoio gloriosa, eu consegui, né, buscar, mediante uma doença, resignificar a minha vida, né? O câncer estava ali, era algo assim surreal, que nenhuma mulher imagina ter um câncer, e ele estava ali. E eu precisava correr contra o tempo, né? Buscar me ressignificar enquanto pessoa, buscar ajudas nos mínimos detalhes da vida, e deu certo. Além das homenagens no plenário Adriano Jorge, a Casa Legislativa Manauara está com uma exposição de fotos dessas gloriosas, para ampliar o debate sobre saúde da mulher, autoestima e esperança, que vai permanecer no hall principal da Câmara de Manaus até quinta-feira. Ao observar sua foto, Vanderluce rememora sua resiliência e deixa um recado para outras mulheres. O que eu deixo de recado para todas as mulheres, busque resignificar sua vida, né? Pare um pouquinho o que você tem que fazer, o seu corre-corre do dia a dia, olhe para você, se cuide, busque fazer o seu autoexame diário, busque fazer o seu autocuidado diário, busque os médicos, não deixe a sua saúde para depois. Por quê? Só você pode fazer por você, né? Ninguém pode fazer por você. Você que tem que buscar, querer viver, você que tem que buscar viver com qualidade. A Câmara de Manaus apoia iniciativas de acolhimento e conscientização. E é sempre bom lembrar, o câncer não é o fim. E ainda em alusão ao Outubro Rosa, foi realizada aqui na Casa Legislativa uma palestra sobre o câncer de mama. Confira. Daniele começou a notar alguns nódulos no seio. Com atenção e cuidado, fez o autoexame e descobriu que tinha câncer de mama. Eu fazendo o autoexame mesmo consegui detectar um pequeno nódulo. E aí eu vejo, ao mesmo tempo que eu pensei que era um nódulo, poderia ser do meu período menstrual, mas eu esperei passar e fiz o exame novamente e constatei que era realmente um nódulo, né? O diagnóstico, porém, não veio tão rápido. Daniele precisou retornar ao hospital diversas vezes até ter certeza da doença. E fiz outros exames novamente. Fiz uma biópsia e nessa biópsia detectou que não era maligno. Mas é importante você conhecer o seu corpo, né? E eu observando, o meu mamilo começou a ter retração. Começou a retrair e eu observei que não era normal, né? Não era normal para outra mama que era assimétrica, que estava totalmente diferente uma da outra. E aí desse momento que eu observei que não estava normal, eu voltei com o mastologista novamente e fiz uma outra biópsia. E essa biópsia que eu fiz, a segunda biópsia, foi diagnosticada com câncer. O conhecimento prévio sobre o próprio corpo foi decisivo para Daniele perceber os sinais a tempo. Inspirada por sua experiência, ela participou da palestra realizada pela Câmara Municipal de Manaus em alusão ao Outubro Rosa, com o objetivo de alertar e orientar outras pessoas.
A palestra contou com a participação de servidores e também de especialistas na área. Eles alertaram a importância do diagnóstico precoce, já que a doença tem a chance de cura que ultrapassam 90% quando é descoberto precocemente. A gente tem o outubro, né, como mês que a gente intensifica essa difusão de informações sobre o câncer de mama. Mas a importância é levar isso para o ano inteiro. A gente tem que trazer o conhecimento que a prevenção sempre vai ser eficaz. E a gente tem prevenção para câncer de mama. Essa mulher precisa ir fazer os seus exames de rotina, que são as mamografias, ultrassom de mama, a partir dos 40 anos, ou se ela tiver algum sinal ou sintoma na mama, né? E ela também precisa fazer o autoexame das mamas. Todo mês ela tira ali um dia, um tempinho para ela poder se reconhecer, palpar a mama, ver se tem diferença de uma mama para outra, se tem saída de alguma secreção. É dessa forma que a gente consegue identificar a doença precoce. O médico explica ainda sobre a idade indicada para fazer os exames e reforça que não precisa ter medo de realizá-los. A partir dos 40 anos, você precisa fazer o exame de rastreamento para câncer de mama, que é a mamografia. A gente sabe que às vezes é um pouco incômodo, mas a gente mudou muito, inclusive na realização do exame. Os aparelhos mais modernos não fazem tanta compressão na mama. Então não justifica mais o medo de ir fazer mamografia. Então, a partir dos 40 anos, mamografia, a frequência vai depender do resultado, mas de certa forma é anual ou bianual. Se for necessário, o ultrassom. Ou, se você palpar a sua mama, independente da idade, sentir algum nódulo fixo, que está crescendo, procure um médico imediatamente, mostre a ele, pois aí a gente vai adiantar esses exames. Então, o corpo da gente sempre dá sinal de algo errado, não pode ignorar. O evento foi promovido pela Diretoria de Saúde da Câmara em parceria com a Oncológica do Brasil. Durante a palestra, foram explicados os tipos de tratamento, orientações para o autoexame e fatores de risco que podem contribuir para o surgimento da doença. Primeiramente, eu quero agradecer ao nosso presidente Davi Reis, que sempre está preocupado com a saúde e bem-estar dos nossos servidores, né, e da comunidade em geral. E a gente está aqui promovendo mais essa palestra juntamente com a Oncológica, né, sobre a prevenção do câncer, como tratar, o que fazer, onde procurar, quais exames fazer, para tentar detectar antes, o quanto antes melhor, né. E os servidores da Câmara Municipal de Manaus também abraçaram essa causa e vestiram roupas rosas em apoio. A Câmara Municipal de Manaus continua promovendo atividades ao longo do mês para que histórias como a de Daniele sirvam de alerta e incentivo à prevenção. O mais importante é você ter o psicológico bom, confiar em Deus, né, que todas as coisas vão dar certo e começar o tratamento conforme está no protocolo, né? E bola para frente, né? E ser professor é viver desafios diários, ressignificar dificuldades e celebrar pequenas evoluções e nunca desistir de acreditar no potencial de cada um. Neste dia 15 de outubro, nós preparamos uma reportagem especial para celebrar essa data tão importante. Beatriz Dantas tem um sonho, ser engenheira, e acredita que vai realizar. Mas ela nos conta que nada disso seria possível sem o incentivo de uma professora. A professora Nusa, ela me incentivou muito porque quando eu cheguei eu tinha muita vergonha de falar em frente ao público. Eu ainda tenho um pouco, mas quando eu cheguei ela me incentivou, ela me ajudou a vencer esse medo. Hoje em dia eu vivo apresentando, vivo fazendo várias coisas. Nada seria possível sem os professores porque eles que passam a informação para a gente que tem que absorver, mas eles que ensinam, eles que estão lá todo dia ensinando a gente, trazendo conteúdo, trabalhando, às vezes passam horas produzindo uma aula. Anusa Patrícia, professora de História da Escola Guilherme Barbosa Barker, entende seu papel de ser mais que uma professora, também uma transformadora da sociedade. Ela busca sempre inspirar os alunos. Eu sempre procuro valorizar os meus alunos, eu gosto de transformá-los no protagonista da sua própria história. Eu acho que a educação ela tem esse compromisso, justamente fazer com que esses alunos eles se tornem alunos críticos e que eles saibam se posicionar de forma
crítica na sociedade. E essa aluna em especial, eu lembro dela porque ela chegou na escola no 6º ano, uma aluna muito tímida, ela ficava ali quietinha no lugar dela, e eu sempre gostei de trabalhar com projetos. Eu acho que você, quando desenvolve, faz a associação do projeto com o conteúdo, eles conseguem compreender melhor, colocar em prática. Então, ela era super tímida, então eu fui trabalhando com ela, fui incentivando, e a partir daí ela começou a desenvolver as habilidades que ela tem. Ela é uma aluna muito querida e muito estudiosa. A professora afirma ainda que se sente realizada, pois entende que tem tido êxito em seu objetivo. Eu sou feliz na minha profissão que eu escolhi. É difícil? É difícil. Tem muitas demandas? Tem, mas eu sou uma profissional realizada, principalmente quando eu vejo que um aluno meu conseguiu chegar, avançar em muitos aspectos, assim, conseguiu se formar, e quando eles reconhecem a importância da gente enquanto professora na vida deles. Da sala de aula para os bastidores, Lara Fernandes foi professora de História durante mais de uma década, ensinando desde crianças em seu primeiro contato com o ensino, até finalistas do ensino médio. Hoje ela atua como servidora da Câmara de Manaus, na Escola do Legislativo. Ela conta como é trabalhar em detrimento da promoção de conhecimento para a população manauara. O professor, através do ensino, é um agente transformador de vidas, de destinos. A educação muda vidas, a educação muda o destino das pessoas, a educação liberta, a educação transforma. Mais do que qualificar o servidor, as nossas ações dentro da Escola dos Legislativos são ações conscientes, porque quando a gente qualifica o nosso servidor, a gente está prestando um serviço melhor para a sociedade manauara. Quando a gente, através da educação, melhora o currículo de um manauara, nós também estamos sendo um agente transformador. Por quê? Porque essa pessoa, com o seu currículo melhorado, ela vai conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Através dessa colocação no mercado de trabalho, ela vai transformar a vida dela. Por quê? Porque ela vai melhorar o salário dela, o rendimento dela. Então, a educação, além de nos libertar, além de nos esclarecer, ela transforma a nossa vida para melhor. Em meio a tantas histórias de inspiração e amor pela educação, os professores devem ser enaltecidos todos os dias. Mas o dia 15 de outubro foi separado para honrar esse profissional que é a base da sociedade. A data celebra o estabelecimento da construção de escolas primárias em todas as cidades do Brasil, ainda em 1827. O último censo escolar, realizado em 2023, aponta que existem mais de 178 mil escolas de ensino básico em todo o Brasil. Assim, a data celebra não apenas os professores, mas também ressalta a luta e o avanço da educação brasileira. Para a gente, todo dia é uma batalha enquanto professor. Ser professor também é resistência. Então, quando eu vi de uma família de professores, meu pai é professor, minha mãe é professora, minha tia é professora, e quando eu via ele corrigindo provas, ele sempre pedia minha ajuda e ele sempre dizia para mim assim, que o conhecimento ele é importante, que eu podia não ter tudo que eu quisesse, mas se eu tivesse conhecimento eu poderia chegar longe, e ele foi uma inspiração para mim. E quando a gente escolhe esta carreira, a gente sabe que ela não é uma carreira onde a remuneração é ótima, mas a partir do momento que você se compromete, você tem que dar o seu melhor. E dar o seu melhor é proporcionar para os alunos oportunidade, porque quando você oferece oportunidades, você dá uma rede de apoio para esses alunos. E muitos deles precisam dessa rede de apoio. É a esperança de construir uma sociedade melhor que inspira os professores e move esses profissionais. Um choque de realidade da vida, né? Tem muitos alunos que são especiais e precisam só daquele apoio. Às vezes a família, né? A escola e a família é um laço muito importante que tem que ter, escola e família. Então, às vezes as famílias se juntam com os professores, se juntam com a escola para crescer profissionalmente, fazer cursos, pedir conselhos, orientações. E a gente é multimodal, multitarefa, a gente é muitas coisas. A gente não é só para estar em sala de aula dando aula, não. A gente orienta para a vida também. No Horizonte Esperança, hoje, celebração e felicidade. E o Câmara em Destaque fica por aqui. Amanhã a gente se encontra de novo às 5h30 da tarde. Até lá!